E aí pessoal, tudo bem? Muitos de vocês nos pediram que falássemos sobre o caso Delmo, o caso mais marcante da história de Manaus antiga. E atendendo a esses pedidos, iniciamos agora a nossa nova playlist aqui no canal, chamado Casos Criminais que Marcaram a História do Amazonas. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês com ricos detalhes tudo o que se sabe desse caso criminal que marcou a história da cidade de Manaus e até hoje gera debate. E antes de eu contar pra vocês o caso Delmo, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. Aqui em nosso canal resgatamos histórias, lugares, casos criminais, personalidades e fatos marcantes que aconteceram no Amazonas. Então se você curte memórias, histórias e curiosidades, se inscreva em nosso canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que irá gostar desse conteúdo. E se você já é inscrito em nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, um caso criminal na década de 50 chocou a população de Manaus e transformou a então pacata cidade de Manaus em um cenário de terror com tamanha brutalidade e que rendeu mais de 200 reportagens de jornais. Sim, essa é a dimensão da documentação do caso Delmo, e obviamente que não conseguirei reproduzir 100% de todas essas matérias, mas aproveito para informar que tem um livro super escrito sobre o caso Delmo recém-lançado e chamado Caso Delmo, os autos do processo e a confissão dos acusados. Este livro ele tem mais de 520 páginas, então é algo muito bem documentado e foi escrito pelo Simão Pessoa, meu pai, em parceria com o escritor Durango Duarte. E quem quiser comprá-lo, pode mandar mensagem no Instagram, @soumarcospessoa, que a gente faz acontecer. Mas só lembrando que antes de me mandar mensagem, é importante me seguir lá, pois senão o Instagram joga a mensagem para uma pasta oculta e eu acabo não vendo. Dito isto, vamos para o caso. E a primeira coisa que é importante a gente entender é quem era o Delmo, o protagonista dessa história. Bom, o nome completo dele era Delmo Campelo Pereira, e ele era natural de Manaus e nasceu em 16 de abril de 1933. Delmo era um adolescente de família rica, filho de um industriário, dono de uma serraria, um português chamado Roberto Pereira. Sua família morava na rua Miranda Leão, próximo à faculdade de Direito. O pai do Delmo era um empresário bem-sucedido que criou uma das primeiras serrarias de Manaus, a Serraria Pereira, que ficava na colônia Oliveira Machado, às margens do Rio Negro. Delmo Pereira era um rapaz bem apessoado, com pouco mais de 18 anos de idade, de jeito extrovertido, praticante de remo e natação e que estudava no Colégio Estadual, atual Colégio Estadual Dom Pedro II, e vivia sempre cercado de belas garotas. Ele era o típico garoto popular. Ele inclusive já tinha estudado em outros locais do Brasil, como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Durante o dia, Delmo era o estudante bajulado pelas meninas e invejado pelos colegas, mas durante a noite ele se transformava. À noite ele era um incorrigível farrista com outra personalidade. Ele se transformava num boêmio compulsivo e violento, movido a álcool e drogas ilícitas. Inclusive ele chegou a ser considerado um dos primeiros casos de pessoas viciadas em drogas aqui na cidade. E era essa mudança que ninguém conseguia entender. Mas tudo mudou mesmo na noite de 31 de janeiro de 1952. Naquela noite a vida do Delmo tomou um outro rumo e deu início ao famoso caso Delmo. Ele estava em um bar quando decidiu invadir a serraria do seu pai, que naquele dia tinha sido recolhido uma grande quantia de dinheiro, até porque era fechamento de mês. Daí, a ideia dele era pegar aquela vultuosa importância que estava no cofre, para então conseguir bancar os gastos com mais bebidas, mulheres, além de pagar as mensalidades atrasadas de um clube onde pretendia brincar durante o carnaval. Seria apenas mais um dos crimes cometidos por ele. A maior parte da população àquela altura já dormia. Dois, entretanto, estavam acordados, fazendo seus trabalhos noturnos: José Firmino e José Honório. O primeiro era a vigia da Serraria Pereira e o segundo um chofer, ou taxista. Em frente a um botequim, Delmo pegou o carro de chapa 279, um Hudson verde, que era justamente o que o chofer José Honório dirigia. Ele então deu o endereço da Serraria Pereira. Ali chegando, Delmo mandou o taxista esperar e, dando uma volta pelo barranco para não despertar suspeitas, foi ao encontro de José Firmino, a quem pediu para entrar na serraria, sob a alegação de que no interior da mesma havia um começo de incêndio. A princípio, o vigia relutou,
dizendo que a notícia do incêndio não tinha fundamento, pois momentos antes deram uma busca em todo o prédio e nada encontrando de anormal. Delmo fez novas tentativas para conseguir seu intento, até que, convencido da impraticabilidade de persuadir José Firmino e deixá-lo entrar por bem, resolveu abrir caminho à força. Munido de uma chave americana, agrediu o vigia pelas costas, desferindo profundos golpes na sua cabeça. O vigia foi pego de surpresa, pois não imaginava que o filho do patrão chegasse àquele extremo, e por isso José Firmino não teve tempo de esboçar nenhum tipo de reação. E depois de esconder o corpo do vigia por detrás de alguns tambores de óleo, Delmo entrou na serraria, não encontrou o dinheiro, mas encontrou uma arma na gaveta e de novo voltou ao automóvel, mandando então que o chofer José Honório fosse direto para o Cabaré de Flores, distante da cidade cerca de 10 km. Na verdade, o Delmo estava convencido de que o taxista tinha percebido tudo, e com medo, ele achou que a sua única solução seria eliminar a única testemunha do seu ato covarde. Então, quando ele chegou ali nas vizinhanças do cabaré, ele pediu ao chofer para passar pela estrada de Campos Sales, alegando que nas proximidades havia a chácara de um amigo com quem marcaram um encontro. O carro prosseguiu viagem e a 3 km do cabaré, Delmo mandou José Honório parar o carro sob o pretexto de que precisava arriar o barro. O chofer atendeu, Delmo desceu do carro e dirigiu-se a uma das margens da estrada e se pôs de cócoras. E naquela ida para a serraria, como eu disse para vocês, ele não conseguiu dinheiro, mas encontrou um revólver calibre 38 e colocou por baixo da roupa. Ele então chamou o chofer e quando o chofer chegou, o Delmo pediu um pedaço de papel. Daí o chofer disse que iria resolver e voltou para o carro para pegar o papel. E aí nessa volta, o estudante deu 2 tiros pelas costas no chofer. E embora mortalmente ferido, José Honório conseguiu chegar ao automóvel, mas logo Delmo, correndo atrás dele, conseguiu dar mais 2 tiros através de uma das portas traseiras do carro, tirando assim a vida dele. Em seguida, Delmo carregou o corpo do chofer e o atirou contra uma cerca de arame farpado à margem da estrada. Pela manhã, a cidade acordou abalada com a cena do corpo de um trabalhador com várias marcas de bala e estirado em uma cerca de arame farpado. Logo descobriu-se que tratava-se de um chofer muito conhecido, e aí a classe de choferes, em um número aproximado de 2.000 homens, ficou chocada com a crueldade que fizeram com o José Honório, dando mesmo mostras de uma revolta generalizada. E enquanto isso, Delmo Pereira procurou o pai, confessou a autoria dos 2 crimes. Só que para sua surpresa, o vigia não morrera, tendo procurado a polícia e revelou o nome do seu agressor, acrescentando que havia mais 2 cúmplices. E obviamente não restou outro caminho a Delmo, senão se entregar às autoridades como autor dos crimes. Delmo então foi preso e ficou prestando esclarecimentos do caso. Ele chegou até mesmo a participar da reconstituição, contando todos os detalhes. Contou como agrediu o vigia, mostrou o local onde ele arriou o barro, que ainda estava lá sujo aí no local, mostrou o local onde ele jogou a arma usada no crime, enfim, contou tudo. O problema, entretanto, é que ele prestou depoimentos contraditórios. Uma hora ele falava que tinha alguém participando com ele ali, alguns comparsas, outra hora ele negava a existência desses comparsas. E isso deixou ainda mais revoltado a classe de taxistas que exigiam mais agilidade nos trabalhos de investigação feitos pela polícia. E então, na manhã de 5 de fevereiro, portanto 5 dias depois da morte do chofer José Honório, Delmo foi conduzido e levado para o Hospital Beneficente Portuguesa para receber uma aplicação de um soro da verdade, para ver se ele de fato falaria a verdade. Isso tudo foi autorizado e seguiu as instruções do Dr. Rocha Barros. Bom, o soro da verdade eram 2 medicações aplicadas na veia que deixavam a pessoa meio sonolenta e assim poderiam fazer várias perguntas para ela até a pessoa confessar o crime. Isso acontecia porque eles queriam saber se de fato tinha mais alguém ou se ele tinha feito tudo isso sozinho. E aí eles precisavam desse soro da verdade para o Delmo poder confessar, pois a essa altura até o governador já estava levando pressão da polícia por não conseguir elucidar o caso. Mas o Delmo insistia em dizer que apenas ele tinha participado, tudo tinha sido ideia dele próprio. E era ao cair da noite, um pouco antes de se fazer a transferência do preso, quando o Delmo chamou o padre João Batista Rotini para se confessar. Após a confissão, a ambulância partiu, guarnecida apenas por um investigador, que por sinal estava desarmado, e em frente ao cinema Guarani e Politeama, ali na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Polícia Militar,
e não muito distante da Polícia Civil, a ambulância, que já vinha em marcha lenta, parou de repente, sendo então assaltada por um grupo de taxistas exaltados. Delmo foi arrancado do interior da ambulância e Grog foi ele conduzido num dos automóveis mobilizados pelos choferes para um local denominado Baixio dos Franceses, distante vários quilômetros do centro da cidade, à margem da estrada de São Raimundo. Os motoristas de táxi estavam revoltados e dispostos a fazer justiça com as próprias mãos, mas eles só ficaram sabendo dessa saída do Delmo do hospital porque um enfermeiro os informou. E enquanto o motorista da ambulância deixou a ambulância semi-aberta, propositalmente, ele ainda tentou clamar por piedade, mas de nada adiantou. Os motoristas, possuídos pelo demônio, porque houve essa suspeita deles terem todos sido transformados, sido possuídos por demônio, começaram a dar lambadas de fios neles, um mais exaltado que o outro, e ali um mais exaltado ainda começou a golpeá-lo várias e várias vezes com faca. E segundo o laudo, foram 9 facadas. E o pior é, abriram seu tórax inteiro, trucidando o estudante de forma bestial. E o mais chocante disso tudo é que um deles arrancou com as próprias mãos seu intestino e coração. Agora imagina isso tudo sendo dito nas páginas do jornal. Imagine as famílias amazonenses pacatas vendo aquilo. E essa fúria desenfreada dos algozes do Delmo chocou e gerou pânico entre os moradores da cidade. O trucido do estudante foi o estopim da crise na polícia, levando o governador da época a trocar todo o comando, até porque a polícia deixou correr frouxo, e a imprensa bateu forte no governo. O governador ainda ficou visitando ali a associação de taxistas e de estudantes, mas a crise estava escancarada. A sociedade então começou a ver os taxistas como monstros, e começaram a ficar até receosos de pegar táxi para ir no centro, ou seja, eles foram taxados como criminosos, o que de fato foram. Cometeram um crime horrendo e totalmente desproporcional. Por isso, alguns alegavam que eles tinham sido possuídos pelo demônio. Daí a sociedade queria acreditar que era um caso isolado e que os envolvidos deveriam ser presos. E essa punição com o novo comando veio. Até porque a essa altura a imprensa nacional e até a imprensa internacional já estava acompanhando o caso diariamente. A imprensa na época não tinha padrão ético nenhum, e eles condenavam, e aí começaram a condenar todos os taxistas antes mesmo do julgamento. Todo mundo era bandido, era assassino, tinha matado o Delmo. Aí começaram a vários parlamentares de outros estados a denunciarem o trucido do Delmo, e isso fez com que ele ganhasse dimensão. E logo a BBC de Londres estava comentando o crime e a imprensa internacional ampliando o que estava acontecendo em Manaus. E como vocês podem imaginar, a polícia então saiu prendendo todo mundo, para depois começar a ver quem de fato estava envolvido. E aí foram levados à penitenciária 54 pessoas, porque começou um a acusar o outro e dizer que fulano participou, ciclano participou, porque na cabeça deles era ou vão prender todo mundo ou vão soltar todo mundo. E aí cada qual foi apresentando seu álibi. Tinha motorista que estava com a família no sítio e que chegou a ser apontado pelos colegas de profissão como envolvidos no ato. Bom, e nesse livro aqui que eu falei pra vocês, tem todos esses depoimentos. Então depois vocês leem lá com calma, porque vai detalhando todos esses que foram envolvidos. E aí no final foram filtrados os réus e ficaram 28. Mas um se desviveu no meio do caminho, que era o enfermeiro. Dizem que por arrependimento, mas tem quem acredita que ele tenha sido executado por algum outro motivo dentro da cela. E depois foi colocado em uma posição como se tivesse tirado sua própria vida. Que aqui tá a foto, que eu não vou mostrar grande pra vocês. Aí, portanto, somente 27 participaram do bárbaro acontecimento, tendo sido considerado à época o maior processo criminal do Brasil. E a foto deles é bem bizarra, parecem 2 times de futebol de tanta gente. Obviamente que a sociedade queria acompanhar o desenrolar desse processo. E o caso Delmo ficou tão badalado que havia ficha de inscrição para você participar do júri, para você assistir ali o júri. Era uma loucura. Tinha filas na porta do tribunal para ver quem conseguia entrar primeiro, desde a madrugada, para ver se entrava ali para assistir o debate. E lembrando que tudo isso ganhava dimensões internacionais e a imprensa acompanhando com as manchetes e rádio transmitindo quase que ao vivo. Então Manaus passou praticamente um ano só falando do caso Delmo. O juiz responsável por esse processo foi o Dr. Ernesto. Ele teve na verdade um trabalho muito grande em ouvir as várias testemunhas com diversos réus que ficaram na verdade presos. Alguns foram efetivamente beneficiados com a soltura, mas a ouvida das testemunhas não foi um processo tão fácil. Não haviam as facilidades que a informática nos proporciona hoje em dia. E para atuar na promotoria,
veio do Rio de Janeiro o advogado criminalista Celso Nascimento. O advogado carioca chegou para atuar junto com o promotor de justiça Domingo Queiroz na acusação, pois a essa altura já se enxergava que a requinte de crueldade usada pelos motoristas transformou Delmo Pereira em estudante Marte. E foi isso mesmo que foi escrito em sua cruz: Delmo, o estudante Marte, como vocês podem ver nessa imagem. Bom, e aí o processo começa a rolar, e aí eu vou falar para vocês aqui o nome de todos os acusados em ordem alfabética e com seus respectivos vulgos, quando assim tinham. Era o seguinte: Antônio Vicente de Araújo, o puxa-faca; Aurino do Espírito Santo, Santo Podre; Benori Alencar Linhares; Carlos Gomes Farias; Francisco de Souza Marques, X9; Francisco Felizmino da Silva, Nego Chico; Francisco Ribeiro dos Santos, Toba de Vaca. Ainda Guilherme Monteiro da Silva, Elvídio Alves de Oliveira, João Brito Teixeira, o Pirulito; João Hipólito Bulhões, João Jovino Borges, João Fresquinho; Joaquim Vieira da Mota, Joaquim Mecânico; Jorge de Souza, José Cesário de Oliveira, Ludgero Sarmento, Carioca; Luiz Albano da Costa, Luiz Azevedo da Silva, Luiz Mal de Vida; Manuel Rodrigues Cruz, Mário Ribeiro de Souza, Mário 300, Nilton Almeida Palmeira, Orlando Marreiro Lúcio, Pedro Gomes de Souza, Mala Velha; Pedro Paulo de Farias, Pedronho; Sebastião da Silva Pardo, Sabazinho; Severino Gabriel da Silva, Tambaqui; Silas de Araújo e Vicente Gonçalves de Alencar. Na grande maioria dos casos, a defesa dos choferes ficou a cargo dos doutores Manuel José Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro e Milton Augusto Ascense, à exceção de 3 acusados: Carlos Gomes Farias, cujos patronos foram os doutores Adriano Queiroz e Demóstenes Amazonas de Stefano, e os réus Francisco de Souza Marques, vulgo X9, e Vicente Gonçalves de Alencar, defendido pelos doutores Ligia Herculano Barroso e Rodolfo Martins Filho. A acusação foi realizada em todos os julgamentos pelo então promotor de justiça Domingos Alves Pereira de Queiroz. O auxílio luxuoso do então criminalista Celso Nascimento, à promotoria pública, só aconteceria a partir da 9ª sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri, em 1953, ocorrida no dia 12 de fevereiro. Neste momento, 16 choferes já haviam sido julgados, sendo que a bancada de defesa levava vantagem sobre a acusação: 9 absolvidos contra 7 condenados. Curiosamente, a partir da estreia do Celso Nascimento na tribuna do então Palácio da Justiça Clóvis Bevilacqua, a promotoria conseguiu lograr êxito nos 12 julgamentos restantes, virando o placar para 19 condenações contra as 9 absolvições obtidas pela defesa. Entre esses últimos que foram condenados, estavam os 4 considerados assim pela imprensa como os cabeças da chacina: Pirulito, Carioca, Santo Pobre e Luiz Mal de Vida. Então a justiça fez o seu papel, condenando vários deles, sendo que a média de cadeia de cada um tinha sido em 20 a 30 anos, mais ou menos. E a maioria dos condenados eram alfabetizados, a maioria eram choferes, e é interessante saber também que boa parte deles eram nordestinos, e tinham também 2 portugueses que estavam indiciados. Só que um ano depois do julgamento dos motoristas, a verdade sobre o assalto à Serraria Pereira começou a vir à tona. 2 taxistas que cumpriam pena pela morte do Delmo foram revelados como comparsas do estudante. Há outras versões posteriores à morte do Delmo. No caso do vigia, ele afirma que foi espancado não só por uma pessoa, mas sim por 3 pessoas. E também um relato de um guarda municipal que viu o Delmo e mais 2 choferes de táxi, conhecido pelo alcunha de Tambaqui e Pirulito, que eles 3 estavam bebendo junto na noite anterior ao crime. E é interessante mencionar que o Tambaqui e o Pirulito estavam envolvidos no assassinato do Delmo, e que inclusive eles eram aqueles que mais incentivavam essa tal de vingança. O vigia deixou uma margem de dúvidas no sentido que poderiam existir mais 2 pessoas diretamente envolvidas no fato. E a verdade, meus amigos, é que o padre é a única pessoa que sabe de tudo, de todo o ocorrido, pois, como eu disse para vocês, momentos antes dele ter sido injetado o soro da verdade no Delmo, ele fez a sua confissão. Portanto, apenas a Igreja Católica pode ter a verdade sobre o que aconteceu. E assim chegamos ao fim dessa história que ainda hoje volta e meia é comentada em todos os cantos da cidade de Manaus. O caso Delmo não foi apenas um crime, mas um evento que dividiu opiniões e marcou para sempre a sociedade manauara.
Delmo, acusado de participar do assalto à serraria do pai, se recusou a entregar seus comparsas, entre eles José Honório, que acabou morto por ele. Essa decisão foi vista como um desafio por parte de alguns taxistas que queriam arrancar a verdade de qualquer jeito, mas o que era para ser apenas uma cobrança virou uma execução cruel. Delmo foi sequestrado, torturado e morto de forma brutal. A violência foi tão extrema que causou choque em Manaus, uma era que era pacata, onde crimes dessa magnitude eram praticamente inexistentes ou impensáveis. E o impacto foi tamanho que, para muitos, os crimes de Delmo perderam importância diante da crueldade que ele sofreu. Ele passou a ser lembrado como uma espécie de mártir, o santo do povo, e até hoje seu túmulo recebe visitas e promessas. O enterro do Delmo foi o maior já registrado no Amazonas à época, reunindo uma multidão que exigia justiça. Estudantes foram às ruas, protestaram e pediram punição para os envolvidos. E a sua morte provocou indignação, principalmente entre os estudantes, que passaram a vê-lo como um mártir injustiçado. Afinal, ele já estava se entregando e pagaria o seu crime. E o que aconteceu com ele foi algo bestial. Assim, Delmo passou a ser admirado. No seu túmulo havia a inscrição de estudante mártir. E até hoje, muitos estudantes deixam cadernos e fazem pedidos relacionados à vida acadêmica. Porém, recentemente a gente esteve visitando o cemitério São João Batista e o que vimos no túmulo do Delmo foi terços católicos pendurados. Não sei se deixados por familiares ou por devotos, até porque hoje em dia ele é considerado um santo popular. E apesar da sua trajetória marcada por erros e violência, Delmo tornou-se uma figura simbólica. E depois de você entender todo o contexto por trás desse caso emblemático, vem a dúvida: será que Delmo foi vítima de uma queima de arquivos? Será que sua morte poderia ter sido evitada? Questões cujas respostas morreram com ele, mas que ainda despertam interesses e emoção. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado dele e que ele tenha sido útil. E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comenta aí o que você achou disso tudo, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não se esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!